Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos, pessoal, à nossa reunião número 4. Nós estávamos, antes de iniciar a gravação, falando da chuva no nosso estado. Deixa eu ver o que o Celso colocou aqui. Agora não, mas parece que logo chegará mais chuva. É, tem previsão, né, Celso? Tem previsão. Você é de que região, Celso? Deixa eu ver. Aqui em Foz tá garoa agora. Ó, gente, aqui amanhã tem a Griselde está vindo para cá com o pessoal dos alunos protagonistas. São José dos Pinhais, região metropolitana. Aqui também, amanhã tem 95% de chance de chuva, quarta e quinta. Só sexta e sábado que abre um solzinho. Pessoal, esse é o nosso tempo, né? Então, meus queridos estudantes, cursistas, estão felizes, gente? Assistir o jogo do Brasil? O Brasil fez um bom jogo, não sei se vocês acharam isso também. Deu até um, sabe, achei assim, senti o gostinho daquela antiga seleção que nós tínhamos, né, que nós éramos acostumados. Também gostei do jogo, gostei do Vini Júnior, gosto muito das suas habilidades como jogador e também gosto, gente, do que ele representa. Ele é brasileiro, ele sempre está lutando, denunciando aí práticas, né? Infelizmente racistas que ainda ocorrem nas partidas de futebol. Acho que ele vem contribuir, vem somar muito, viu? Porque os nossos jovens, eles se espelham nesses jogadores de futebol, né? Sociedade como um todo. Então, acho que ele vem somar bastante. Então, pessoal, esta é a nossa reunião de número 4 e o nosso tema é o mesmo da semana passada, tá? Letramento racial crítico, só que hoje é a parte 2 da nossa reunião, do que a gente vai conversar hoje. Então, nós estamos na última semana de junho, de 29 a 3 do 7, e vamos dar sequência aqui. Bom, este é o nosso momento de recados, né? A gente sugere aí que vocês façam a reunião pelo computador e também, pessoal, que as nossas câmeras se mantenham abertas para efetivar a nossa presença. Não é o caso dessa sala aqui, todo mundo está aqui, ó, todo mundo com câmera aberta, perfeito. Então vamos lá. Bom, qual é a nossa agenda do encontro de hoje? Acolhimento 5 minutos, saberes em ação 25 minutos. Você sabia, na prática e troca de saberes, 35 minutos. Registro de acompanhamento formativo, RAF, 10 minutos. Para concluir e saiba mais, 5 minutos. Gente, então esta reunião, assim como a reunião 3, ela tem o link para nós colarmos lá no nosso caderno de implementação na prática e também temos o nosso registro de acompanhamento formativo, tá? Alguém aqui não conseguiu fazer o RAF do encontro passado? Todos conseguiram fazer? Tá, qualquer coisa a gente vai se falando, tá? Bom, então aqui é o cronograma. Olha só, pessoal, semana que vem, que é a nossa última semana antes do recesso, nós já estaremos na metade da nossa formação. Eu não sei vocês, mas gente do céu, voa, né? As coisas voam. Então, nós estamos hoje na segunda parte do nosso letramento racial crítico. E daí nós vamos para a semana que vem, vamos dar uma pausa, tá? No nosso recesso e depois a gente retorna. Retornamos lá na semana de 27 a 31 do 7, que coincide com a volta às aulas. Assim que a gente volta com os estudantes, a gente volta aqui com a nossa reunião. Bom, quais são os objetivos da nossa reunião de hoje, da reunião 4? Analisar o impacto da subdeclaração racial e dos marcadores cotidianos na construção da identidade dos estudantes. Planejar estratégias pedagógicas de fortalecimento das identidades étnico-raciais no ambiente educacional. Olha que maravilhosos esses dois exemplos. Perdão, esses dois objetivos. Aqui, pessoal, você já tem subsídios, já tem ideias de alguma implementação, de como vocês podem fazer a implementação de vocês.
Ai, Karina, eu posso utilizar até o material aqui da reunião? Pode, gente, tá? Dentro aí da temática étnico-racial, você pode utilizar. E agora tem um material, essa reunião aqui, gente, ela tem assim uma pegada que eu acho que vocês vão gostar muito, porque ela vai conversar bastante. Bom, eu não vou falar, senão eu vou dar spoiler, eu quero que vocês depois me passem as impressões de vocês, tá? Porém, lembrando que não precisa ficar, ai meu Deus, a Karina achou, falou tão empolgada e eu não achei isso. Gente, normal, esse é o processo de aprendizagem e é assim que funciona. Cada um tem as suas impressões. A Maria de Fátima tem as delas, a Áurea tem, a Nereide, a Rosana, a Cleonice, a Ana Alice, a Ângela, o Celso, e eu tenho as minhas, tá? Isso não significa que alguém está errado, alguém está certo, enfim. Mas é bom a reflexão e é muito boa também a troca de saberes, tá? Então vamos lá. Nós vamos, gente, para o nosso acolhimento, tá? Então, desde o ano passado, de 2025, a SED vem promovendo uma campanha pela qualificação da autodeclaração racial nas matrículas escolares da rede estadual. Dentre as ações da campanha está o vídeo a seguir. Olha, hoje que eu queria colocar aqui direto no material, né? O YouTube não libera para mim. Aqui. Falei, não, hoje eu não vou abrir uma aba, vou. Ó, quando eu coloco em modo apresentação, ele bloqueia. Mas eu vou então abrir uma aba separada, fazer como eu faço sempre. Então, gente, vocês vão assistir um vídeo aqui que. Oh, meu Deus, não tá me deixando assistir? Só um minuto, pessoal. Bom, vou fazer o seguinte. Vou dar ele aqui. Tá pedindo para o aluno para ver no YouTube. Misericórdia. Só um pouco, gente. Vou lá no slide original, tá? Só um minutinho, por gentileza. Já recebi orientação aqui, tá? Tô resolvendo o probleminha. Só uns minutinhos, por gentileza.
Agora deu, pessoal. Pronto. Resolvi. Tive que fazer o quê, tá? Novamente uma outra cópia, porque a cópia que eu havia feito ele bloqueou. Coisas de internet, tá? Então vamos lá, tá? Esse vídeo, então assim, só para vocês não perderem o fio ali da nossa da conversa, da orientação, então eu vou voltar no slide ali, vou mostrar para vocês, vou ler novamente o que que fala, tá? A orientação do vídeo. Desde 2025, a SED vem promovendo uma campanha pela qualificação da autodeclaração racial nas matrículas escolares da rede estadual. Dentre as ações da campanha está o vídeo a seguir, tá? Então, vou mostrar o vídeo para vocês. Responsáveis e estudantes da rede pública do Paraná. As matrículas estão quase aí. E mais do que nunca, essa é a hora de se reconhecer. Olhem para suas origens, a sua raça e a sua cor. Saibam como se declarar. Preta, preto, parda ou pardo. Tenha orgulho de quem você é e da história ancestral que você carrega. Nós somos a maioria da população brasileira e a autodeclaração é o primeiro passo para confirmar isso oficialmente. Os nossos traços, a curvatura do nosso cabelo, o tom da nossa pele, tudo isso revela as nossas raízes. Mas falta algo: a autodeclaração. No ato da matrícula, declare-se preta, preto, parda ou pardo. Tenha orgulho das suas origens. Então, esse aqui é o vídeo, tá, pessoal? Que faz parte aí do trabalho, né? Desse trabalho, do material que a CED tem construído e colocado para nós trabalharmos com os estudantes, tá? E aí, gente, eu faço uma pergunta para vocês. Em sua opinião, gente, por que esse vídeo e os demais materiais da campanha voltam-se especialmente para alunos pardos e pretos? Quem gostaria de falar? Porque a maioria, professora? Ó, em sua opinião, por que esse vídeo e os demais materiais, tá? Voltam-se especialmente para alunos pardos e pretos. A Nereide levantou a mão. Fica à vontade, Nereide. Então, eu até estava fazendo uma, uma fala com os alunos, né, na sala de aula, com relação àquele questionário, né, que eles têm lá para responder, né, para a declaração. E, assim, eu percebi que na minha escola, eles estão bem abertos, bem assim, como vou dizer, conscientes, né, na hora de fazer a declaração deles. E assim, uma coisa que eu perguntei, que eu fiquei agora, igual você falou, por que voltado mais para os pretos e pardos, né? Porque lá durante quando a gente fala em etnia, a gente fala também dos outros, né? A gente fala da questão dos indígenas, né? Que eu acho que também eles são bem marcantes para a nossa região também, né? Para nosso país, né? E inclusive, o trabalho que eu comecei com eles, eu falo não só dos pretos, pardos, mas também dos indígenas. Não sei se eu estou fora do contexto. Não, de jeito nenhum. Então, Maria de Fátima, por gentileza. Eu acho, né? Boa noite a todos. Que pode ser em Boa relação a noite. essa branquitude que a gente tinha falado na aula passada, né? Muitos dos nossos alunos, eles não conseguem, e muitas vezes, por causa da sociedade mesmo, não aceitam, né? A cor da pele, o cabelo, né? E eles ficam nesse medo de ser colocado como uma pessoa negra, uma pessoa parda e ser rejeitada, né? Então, acho que esse trabalho dele se aceitar, né, e tudo mais, talvez seja por isso que a SED foque tanto no caso, né, da pessoa negra. Acredito que seja isso. Muito bem, muito obrigada pela. Faz muito sentido o que vocês falaram. Muito obrigada pela participação de vocês duas. Então, olha só, gente, vamos dar sequência aqui. Passar aqui o slide. Licença aqui.
Agora eu estou conseguindo passar na tela e Responsáveis e consigo ver estudantes da vocês. Rede Pública do Paraná. As matrículas Agora estão deu quase. certo, gente. Olha, Responsáveis e estudantes da Rede. querido. Bom, então olha só, gente. Assim, tá? Deixa eu só. Tá certinho aqui o slide. Então, respondendo e complementando, né, o que as duas cursistas falaram, olha só, a Nereide e a Maria de Fátima, assim como em outras redes de ensino brasileiras, a análise dos dados do censo escolar da rede paranaense, quando comparados ao SAEB ou do censo IBGE, revela discrepância no número de estudantes autodeclarados, pretos e pardos. Então, gente, o que que a gente percebe? Que não há uma coerência, sabe? Não é um dado real. E é justamente nessa parcela de estudantes, Nereide, que a gente não consegue fazer com que os dados sejam reais. A gente não consegue fazer uma leitura real do nosso estudante que está nas salas de aula da rede estadual paranaense. Então, quando é comparados ao SAEB ou do censo do IBGE. Então, o que que acontece, gente? E é justamente nessa identificação de pretos e pardos. Essa divergência está associada principalmente à ausência de registro, uma vez que 2,74% das matrículas não apresentam essa informação. Então, gente, é aquilo, né? E aí, assim, que fatores pode estar dificultando a autodeclaração racial para esse grupo de estudantes? E tem também a questão indígena. Os indígenas, eles ainda, como a maioria estão em reservas, em áreas, né, que foram designadas para eles, e nessas áreas, ou então não é aqui em Foz, agora veio uma outra aldeia viver aqui, que é a Caigangue. Eles viviam na região ali muito próxima ao aeroporto, e agora eles voltaram. E eles estão estudando num colégio próximo ali. Diferente dos guaranis que vivem aqui em São Miguel, em uma área cedida pela Itaipu, onde eles têm uma escola dentro da aldeia. Mas os indígenas a gente ainda consegue, né? Com certeza também a autodeclaração, eles ainda, por eles não terem o sistema de escrita, a gente tem um outro levantamento com eles, mas os alunos pretos e pardos, eles fazem parte da nossa sociedade. Como no vídeo nós passamos aqui, a maioria da população brasileira, ou a metade, gente, ela é preta e parda. E por que que esses números não aparecem nas pesquisas, né? Então, essa divergência está associada principalmente à ausência de registro, uma vez que 2,74% das matrículas não apresentam essa informação. Mas, Karine, esse número é muito pequeno. Ele é pequeno, gente, mas ele impacta, e assim, ele é pequeno, mas ele se refere ao número de estudantes. E esses estudantes não podem ficar sem autodeclaração, tá? E aqui eu já vejo que a Maria de Fátima respondeu essa pergunta aqui. Que fatores podem estar dificultando a autodeclaração racial para esse grupo de estudantes? Além disso, por que é tão importante a autodeclaração racial em todos os dados oficiais? Alguém gostaria de complementar o que a Maria de Fátima falou? Ou então responder por que é tão importante, gente, a autodeclaração racial em todos os dados oficiais? Pode falar, Celso. Boa noite, tudo bem? Boa Olha, noite. Tá, o som tá bom? Bem, tá ótimo. Tá, não sei, o que eu percebo aqui, não fiz a autodeclaração com os alunos ainda, vou fazer semana que vem na minha aula, mas quando fomos trabalhar o xadrez, eles falaram da questão da peça branca, a peça preta, e algumas turmas acabaram puxando o assunto. Mas em outros momentos, em outros anos, abordando esse tema, eu acho que aquela questão da branquitude, como foi citado, é um fator talvez preponderante. As piadas, podemos classificar como um bullying. E um detalhe que vem me chamando a atenção, inclusive algumas turmas, eu fiz a comunicação não violenta, como eu já falei no primeiro trimestre, os alunos mais,
vamos usar a expressão, talvez um pouco mais agitados, ou os mais piadistas, mesmo eles se enquadrando dentro do grupo de pretos e pardos, eles subestimam muito, pegam muito no pé dos alunos pretos e pardos. Então, eu observei isso. O bullying, eu estou falando em nível de 7º ano, tá? Sendo como um fator que faz com que os alunos acabem não considerando a sua autodeclaração preto e pardo, buscando justificativa para outras, porque eles têm medo desse bullying dos próprios colegas, que também se enquadram nessa classificação, dessa autodeclaração. E é o que eu explico para eles, é uma autodeclaração, é como você se vê, se percebe, se conecta, e eles têm vergonha por causa do bullying, eu observo, além da questão cultural da branquitude e das piadas. Muito obrigada, Celso. Faz todo sentido o que você falou. Pode falar, Nereide. Então, interessante o que o Celso levantou, que foi realmente nessa questão que eu também comecei a trabalhar com eles, né? E no trabalho, como eu falei ali, né, além da etnia, das etnias, a indígena, eu comecei a falar e realmente cai aí na questão do bullying. Não vai ter como fazer um trabalho sem envolver o bullying, né, Celso? Infelizmente, o bullying está totalmente ligado ao problema, né, dos nossos alunos. A trollagem veio ser um adubo no bullying. Sim. Então, pessoal, isso que vocês falaram realmente acontece e a gente precisa sempre combater na escola, tá? Então, olha só, gente, a autodeclaração racial é um processo complexo na sociedade brasileira e pode ser observada a partir de 3 fundamentos do letramento crítico, racial crítico, tá? Então, olha só. Identidades raciais são aprendidas e resultados de práticas sociais. Vocabulário racial. A percepção de que o racismo se manifesta em atitudes cotidianas. Então, gente, aqui é exatamente o que vocês falaram, tá? Identidades raciais são aprendidas e resultado de práticas sociais. Assim, pessoal, como os nossos estudantes aprendem às vezes, né? Isso na escola, eles aprendem, infelizmente, às vezes em contato com outros estudantes, mas isso não parte da aula, não é fruto pedagógico da escola, mas eles aprendem a serem racistas. Então, da mesma forma que esses estudantes dentro da sociedade brasileira, eles aprendem a ser racistas, né? São aprendidas, né? Resultado de práticas sociais. A gente pode ensinar essa criança desde pequena a lidar com o diferente, né? Olha o cabelo dela, sempre, né? Algumas colocações que negro não é bonito, que de repente os alunos negros ou qualquer personalidade negra está atrelada a esporte somente, a atividades que demandam esforço físico. Então, gente, essas colocações, essas questões racistas, esses estereótipos, eles são aprendidos. Ninguém nasce racista. E da mesma forma que eles estão sendo aprendidos, a gente pode desconstruir isso, tá? E qual é o papel da escola na construção dessas identidades raciais? É justamente a gente levar o nosso estudante a entender o processo histórico do nosso país, a fazer essa autodeclaração, a se identificar, a valorizar a ancestralidade, que é importante eles terem ali, nós termos registrado oficialmente os dados reais da nossa população. Para dizer, olha, nós somos uma população, digamos assim, 51% de pessoas brancas e 49% de pessoas negras e ou pardas, e pardas. Se eu não me engano, esse é o último censo do IBGE de 2022. Então, para a gente reconhecer essa população dentro do nosso país, nós somos assim. Quando esse dado oficial é mostrado, é um reconhecimento, né? E o nosso papel na escola é trabalhar com os alunos essas diversidades,
é mostrar para eles as diferenças e combater, pessoal, qualquer forma de racismo, qualquer prática de racismo. A questão do vocabulário racial, né? Então, aqui de azul, vocês podem observar, tá? Que são, assim, questões que atrapalham, tá? Que fazem com que esse aluno, como a Maria falou, a Nereide falou, o Celso falou, ele tenha vergonha de se reconhecer. E aí tem o vocabulário racial. Gente, tem várias palavras. Ah, serviço de preto. É, uma outra coisa, mulato. Gente, vocês sabiam que a palavra mulato ela vem de uma conotação pejorativa sexual? Por quê? Porque a mula era como ser algo assim diferente. Como a mula, se eu não me engano, ela é filha, ela é um animal que é fruto do cruzamento do cavalo e do burro, né? Isso era referido a questões daquele brasileiro que foi fruto, né? Que era fruto do ato sexual da miscigenação ali do branco português e de uma negra. E a gente sabe na história que muitas mulheres negras, quando vieram para cá escravizadas, elas eram era normal elas serem violentadas sexualmente pelos portugueses, pelos brasileiros que já tinham nascido aqui, descendente desses portugueses, é, por outros, né, portugueses, brasileiros, seja os senhores de engenho, e isso era muito comum. Infelizmente, a nossa miscigenação, ela é fruto de muito abuso sexual, de muita violação sexual. Então, essa palavra mulato, outros. E outra coisa também, gente, a gente usar a palavra, moreninho, isso é para a gente não identificar. A gente precisa mostrar para o estudante que falar que é preto ou pardo não é ruim. É muito pior você falar moreninho. Por quê? Porque isso mostra que você não está identificando, você não está dando valor para a identidade. Só que para a gente, para o aluno entender, e para nós também, porque não sei vocês, mas eu às vezes falava, gente, será que eu estou falando certo? Será que eu não estou sendo racista? Será que eu não estou ofendendo? Eu usar a palavra preto, a pardo não tem problema, eu me sinto mais confortável. A palavra negro, preto, sabe? Mas a gente vê que não, porque isso traz o quê? Identidade. Você se reconhecer preto ou pardo, isso é identidade. E isso só passa a não ser agressivo, a gente olhar com outros olhos, a partir de práticas pedagógicas que a gente pode contribuir para o desenvolvimento de um vocabulário racial adequado. A gente precisa ter práticas pedagógicas na escola e, gente, não precisa trazer uma aula, uma pesquisa, são atitudes, às vezes o menos é mais, uma fala com eles na sala, uma intervenção, quando a gente vê esse tipo de atitude por parte deles, né? Ou quando a gente for trabalhar algum outro conteúdo, para que eles possam desenvolver esse vocabulário racial adequado. Entende? Preto e pardo, branco, amarelo, preto e pardo. E se eles questionarem, ai, professora, raça, né? Raça, ela foi construída, esse termo historicamente. A gente pode explicar para eles: olha, gente, é construída historicamente, mas a gente não fala no sentido de menosprezar ou de dizer que uma raça é inferior, outra é superior, mas no sentido da gente poder construir uma sociedade no nosso país. A gente pode usar a palavra raça, então vamos usar uma outra palavra? Identidade racial? Eu prefiro essa. Para que a gente consiga se reconhecer como povo. A gente precisa se reconhecer. E dizer que é pardo ou preto não é problema, é reconhecimento, isso é valorização. E até a gente pode dizer para os estudantes, pessoal, se a gente se reconhecer como pardo preto, a gente está reconhecendo que os povos escravizados que vieram da África fizeram parte da nossa sociedade. E os seus descendentes estão aqui na sociedade brasileira. Isso é reconhecimento, não ao contrário. Uma outra situação que a Nereide, o Celso, a Maria falou muito bem é a percepção de que o racismo se manifesta em atitudes cotidianas, com brincadeiras, racismo recreativo. O Celso falou dos meninos ali, né, que fazem. A gente sabe que existe isso, pessoal. A gente sabe, às vezes você tá passando. Esses dias eu estava passando um slide na sala, esses dias não, ano passado. E aí apareceu um macaco lá e meu aluno, aí o outro falou, prof, o fulano falou que era eu lá no slide, sabe? Então, assim, aí eu já intervi.
né? Falei, você sabia que isso é crime, enfim, o que que você vai dizer pro colega? Mas você vai pedir desculpa, mas é uma desculpa assim para você mudar de atitude, não pedir desculpa amanhã você está fazendo igual, sabe? Então, assim, gente, existe esse racismo recreativo, esse vocabulário, né? Sutil, esse racismo sutil que a gente trabalhou na aula passada, falando daquela interseccionalidade. Por que que só as pessoas negras são seguidas por seguranças em loja? Porque a gente, na nossa visão, no nosso país, quando se falam de pessoas que estão na criminalidade, a gente tem, né? A sociedade tem em mente um tipo, um fenótipo já na cabeça de quem está ligado à criminalidade. Isso tudo, gente, é a manifestação do racismo em atitudes cotidianas. Teve uma aluna que eu dei aula para ela na terça-feira, gente. Ela é pedagoga e ela é negra. E ela falou, Karina, né? Eu comentei com a turma de quinta e vocês agora eu vou comentar porque eu tive aula com ela depois de vocês. Gente, aquela parte lá da branquitude, do slide anterior, da questão do racismo, ele não está só no passado e da interseccionalidade, eu não precisei nem explicar, gente. Ela é uma professora, uma pedagoga. Ela disse para mim que ela já se acostumou. Ela entra nas lojas e se ela vai abrir a bolsa, que nem essa, quantas vezes eu abro a bolsa para pegar um celular, mandar uma foto para alguém da minha família, não sei o quê. Ela falou que ela já não faz isso, porque é muito comum, até não esqueci de perguntar de onde ela é, de que região que ela é aqui do estado, o segurança seguindo ela. Ela falou, Karina, isso para mim, Karina, professora, infelizmente é normalizado. Uma pessoa, gente, da rede estadual, colega nossa de trabalho, que vive isso. Agora, você imagina, ela é mulher, e imagina os rapazes, né? Que com homem ainda, essa questão do preconceito é muito mais forte. E ele acontece. Ela disse assim que ela já se habituou a não ter que abrir a bolsa dentro de uma loja. Inclusive, teve lojas que ela não voltou mais. Porque vira e mexe, ela entra numa loja e tem um segurança atrás dela. E só quem sabe, até ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, prof, só quem sabe é quem passa. Realmente, pessoal, eu reconheço, sabe, Celso, não gostaria de reconhecer assim, né? Você falou da branquitude, mas eu não gostaria de reconhecer e reconheço que a minha cor me bota num. Que Deus livre, né? Se tem uma situação de roubo numa loja, gente, por conta da minha cor, ela me coloca numa situação privilegiada. Não sei se isso faz sentido para vocês o que eu tô falando, que é a branquitude. Ou seja, duas professoras, uma pedagoga e uma professora numa loja, né? Só o fato da minha cor ser diferente da dela me coloca numa situação de privilégio. Eu nunca vi um segurança me seguindo, gente. Eu não me preocupo com isso, né? Enfim, é lamentável, né? Mas a gente ainda tem muitos exemplos desses. Pode falar, Cleonice, por gentileza. Karina, eu posso te dar um depoimento pessoal, porque eu fui casada, né, com um homem negro, e eu hoje me considero parda, né? Aqui, ó, tem até a fotinha, não sei se dá para fazer, dos meus dois filhos, junto com a minha mãe lá no meio. E assim, eu tenho meu filho mais novo, ele estudou na UEL, a gente era aqui né, da região, eu moro em Cambé, do lado da UEL. E meu filho fez mestrado, fez doutorado na UEL. Só que ele é muito assim, tipo, de andar de bicicleta, né? Aquele cara descolado, né? Assim, e a gente tem uma passarela aqui entre o meu bairro e o outro bairro, é onde vai. Então ele ia todo dia à noite, né? Ficava o dia inteiro no laboratório da UEL, porque ele é doutor em microbiologia, né? Eu muito preocupada, né? Como enquanto mãe, de ele vir à noite, né? De bicicleta, tal, com celular e tal, né? E ele me respondeu assim: mãe, eu não preciso me preocupar com isso, porque as pessoas elas se afastam de mim na hora que eu passo lá na passarela. Então, aquilo me doeu de uma forma enquanto mãe, é claro, né? E muito, porque assim, meu filho é o cara mais bondoso que tem, assim, né? Com animais. Ele é biólogo, formado na UEL Biologia e tal, né? Aquele menino que gosta das plantas, gosta dos animais, e de uma inteligência, assim, impressionante. E eu falo, como é que as pessoas podem ter
um pensamento desse, né, do meu filho, e sem falar outras situações de racismo que eu já vi meus filhos passando, né? Então, assim, cada vez que fala, sempre gatilho para mim, sabe? Sempre gatilho, porque Entendi. sempre passando por isso e vendo os outros meus estudantes passando por algumas situações, né? Isso me dói muito, né? Muito, mas assim, só eu fui abrir um parênteses aí para ver como não está distante, né? Os outros falam mimimi, mimimi, não é racismo, só quem está ali na pele sente e sabe o que que é, né? E isso foi uma fala que me chocou muito dele, né? Assim, né? Saber um menino tão bom assim, né? Falou, não preciso me preocupar, porque as pessoas, quando eu passo na passarela, elas se afastam de mim, ou seja, elas têm medo que ele vai, né? Porque ele tem o estereótipo, né? Do que vai atacar, né? Não o que vai ser atacado. Sim, do que foi construído, né? Cleonice, obrigada, tá, pela sua colaboração. E assim, gente, por isso que a gente precisa se reconhecer. A gente precisa mostrar, metade da nossa população é preta ou parda. Entende? A gente precisa colocar isso nos dados oficiais para saber, né, onde estão essas pessoas. Algumas são doutoras, né? Outras estão trabalhando na rede estadual, para a gente começar a tirar esse estereótipo. Obrigada, Cleonice. Assim, eu me solidarizo com o que você falou. Eu já passei por situações também, assim, que eu não sei se eu já contei para vocês, que é tanta turma, mas de alunos também que passaram por situações assim na minha sala de aula. E realmente, eu não sei, Cleonice, porque olha, eu, não- eu posso imaginar, né? Agora, vocês aí que vivem isso, realmente vocês sabem o que é. E como você falou, achei maravilhosa a sua colocação, porque você falou, não está distante, não. Está mais perto do que a gente imagina, né? Gente, então nós vamos assistir aqui a mais um vídeo da campanha de qualificação da autodeclaração racial, tá? Deixa eu ver se esse abre aqui no slide. Não me chame de mulato. Não me chame de mulato. Não me chame de moreninha. Eu sou preto. Eu sou preta. Eu sou parda. Admito e honro minhas origens. Não é hora de hesitar. É hora de assumir quem somos. Não tenha vergonha. Não tenha receio. Tenha orgulho de ser quem você é. Tenha orgulho da sua cor. Na hora de se autodeclarar, faça isso com firmeza. Se diga preto. Se diga preta. Se diga parda. Então, aqui mais um vídeo do nosso material. Vamos lá, então. Pessoal, então olha só. Por que os termos mulato e moreninha são rejeitados por esses estudantes? E, em geral, pelo movimento negro no Brasil? Porque o movimento negro no Brasil, né? E assim, gente, é, eu estava estudando o slide, né? E é um tema que, por mais que eu seja professora de história, a gente sempre está aprendendo, né, pessoal? A gente nem sabe, nunca sabe tudo e nunca vai saber, ainda bem. E aí, gente, teve uma década, na década lá de 90, 80, o IBGE tinha uma pesquisa no Brasil, no IBGE, que era assim, brancos e não brancos. Falou, ué, como assim, gente? Brancos e não brancos? Vocês acreditam que teve esses termos na nossa pesquisa do IBGE? Essa denominação? E aí o movimento negro brasileiro começou a bater e falou: não, a gente precisa colocar a identidade, reconhecer a identidade como negro, dentro do povo negro, o preto e o pardo. Tanto é que nós mudamos hoje, né? Nós mudamos, o IBGE acabou aceitando essa denotação de pretos e pardos. E aí, gente, eu trabalhei num projeto ano passado, no Itaipu Parktec, que até vou trazer para vocês, né, aqui que o Itaipu Parktec é um parque tecnológico criado dentro da usina de Itaipu com as ODS. Vocês sabem o que são as ODS? Aqueles objetivos sustentáveis? São 17. Nós temos 17. É a fome, a gente tem a igualdade de gênero, que é o quinto. E aí, pessoal, a ONU abriu para que os países criassem a sua própria ODS. E o Brasil criou a 18ª,
que é um problema bem específico nosso, igualdade racial. Então, eu trabalhava com os estudantes nas escolas públicas, era um projeto, esse ano eles vão fazer de novo, que eu trabalhava essas duas ODS. E trabalhando essa ODS de igualdade de gênero, no Brasil, que é específica nossa. O México também criou a dele, tá? Se eu não me engano, a do México tem alguma coisa a ver com os povos originários ali, com os astecas, enfim. E aí, nessa pesquisa com os estudantes, nós tivemos acesso ao censo, onde, se eu não me engano, 51% da população brasileira, depois eu vou, a hora que vocês estiverem fazendo atividade, eu vou pesquisar. 51% da população brasileira se autodeclara branca e 49 alguma coisa se autodeclara como preta ou parda, tá? Então, isso também, gente, a questão da declaração foi fruto de uma luta. Por quê? Porque os instrumentos oficiais do nosso país chegava a identificar pessoas brancas e não brancas, né? Olha que absurdo. Essas pessoas não brancas, elas não têm identidade? Então, pessoal, por que que os termos mulato e moreninha são rejeitados por esses estudantes? E, em geral, pelo movimento negro brasileiro? Porque eles são conotações de mulato, a gente vem da nossa colonização, do nosso processo histórico, é uma forma pejorativa, tá? E moreninha é uma forma da gente não reconhecer o povo negro na formação do nosso país, tá? E também te ajuda a responder a questão do slide anterior. E outros termos que devem ser evitados por carregarem estereótipos de discriminação. Cabelo ruim. Gente, nós sabemos que todos nós, a humanidade, tem vários tipos de cabelo e nenhum é melhor ou pior que o outro. Teta de nega, né, que era um doce também, como a gente teve, assim, a questão da negra muito sensualizada. A própria mulher brasileira é assim, né, gente? A gente lutou, a gente ainda tem muito, se vocês observarem ainda a questão das propagandas de cerveja, outras propagandas, a gente tem uma objetificação do corpo da mulher muito forte no Brasil. Então, como eu havia explicado para vocês, a gente conversou essa questão, né, da mulher escravizada também ser algo que ela poderia ser um objeto sexual, a gente tem aquele doce teta de nega, né? Hoje a gente fala o quê? Esses dias eu fui num lugar e tinha aqui, e eu chamei do quê? De marshmallow, não, Maria Mole com cobertura de chocolate, serviço de preto, como eu havia falado para vocês, né? E eu vou colocar para vocês lá na biblioteca, pessoal, a cartilha de expressões racistas, tá? Que a gente pode consultar, que às vezes a gente acaba até falando e não sabe, porque culturalmente isso foi construído no nosso país, tá? Inclusive, gente, esses vídeos, essa cartilha, são ferramentas que vocês podem utilizar com seus estudantes, instrumentos. O que que vocês acharam desses vídeos, gente? O que que vocês acharam deles? Quiser falar, colocar no chat, fique à vontade. Olha só, eu, gente, achei assim, ó, mas não, não vou falar. Deixa eu passar o último. Esse slide tem bastante vídeo. Eu tenho e é aqui, ó, que vocês vão, eles vai pedir a participação de vocês e daí eu falo a minha impressão também, tá? E daí lembra que eu falei no início? Ah, tá, tem a minha impressão, mas eu quero primeiro ver a de vocês. Então deixa eu passar mais esse vídeo aqui. Você olha pra mim e você olha pra mim e provavelmente não sabe me identificar. Eu sou parda. O meu cabelo é negro. O meu nariz é negro. E os meus pais são negros. Não são apenas os traços físicos que eu vejo no espelho. É a minha história, a minha cultura e a minha raiz. Eu reconheço as minhas origens e eu me reconheço como parda. Mas e você? Se reconhece? Olhe para si mesmo e conte a sua própria história. Na matrícula escolar, declare quem você é. Somos pretas, pretos, pardas e pardos. Nós somos a maioria da população brasileira. Vocês viram que aqui eles colocam que eles são a maioria da população brasileira. Pode ser que eu tenha internalizado errado os dados ali, tá, gente? Depois eu vou pesquisar aqui na hora que vocês forem fazer o na prática.
Então, pessoal, agora tem uma perguntinha para vocês aqui. Só um bocadinho, que eu vou voltar aqui. Bom, então olha só, gente. Este vídeo aborda a dificuldade na identificação de pessoas pardas. Quais fatores podem explicar esse cenário? Pardo, pessoa que se reconhece como negra e apresenta traços de miscigenação, sendo frequentemente associada a tons de peles mais claros ou mistura de ascendência. Gente, que fatores vocês acreditam que explicam esse cenário? Que a gente tem dificuldade de identificar uma pessoa parda? Ou às vezes até a pessoa se identificar? Quem gostaria de contribuir? Pode falar, Cleonice. Assim, eu mesmo falo por mim, porque eu demorei para mim fazer essa autoidentificação, né? Porque eu até achava que eu era branca, sabe? Mas depois, estudando mais sobre o assunto, né? Eu comecei a me declarar, né, como parda, porque eu acho que é uma coisa muito social, eu acho, porque você pode, às vezes, estar lá na Bahia e se declarar como branca, né? Mas você pode estar lá no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina e as pessoas também, o social também pode te reconhecer de outra forma, né? Então, eu acho que essa autodeclaração é muito difícil. Você tem que realmente investigar ali os seus ancestrais mesmo, e para poder, né, conseguir fazer, porque eu acho, senão, fica meio difícil. Porque geralmente, quando tem o preto de pele clara, é mais difícil, porque daí se alisa o cabelo e tal, e fica, né? É uma pele clara. Mas ele muitas vezes não consegue se entender como negro, né? Mesmo tendo os traços negroides, né? Como se diz, né? Às vezes nariz, Uhum. a lábios e tal, mas a pele tá clara. Então, eu acho muito difícil para eles, né? Para nós também, no geral, porque eu também demorei para reconhecer, né? Perfeito, é um processo complexo mesmo, isso mesmo. Gisele, eu acho que, não sei se você já está falando, o teu microfone está fechado, meu bem. Oi, então eu queria falar também, eu acho assim que falta o trabalho mais intenso nas escolas sobre isso, né? Ano passado eu fiz a aplicação do SAEB nos quintos anos, né, nos anos iniciais, e aí quando chegou no questionário socioeconômico, eu vi uma dificuldade tão grande dessas crianças se identificarem, eles perguntavam para mim: "Professora, o que que eu sou? Eu coloco o Uhum, quê aqui?" Eu falei assim: "Não, perfeito, não sou eu que tenho que falar, é você que tem que se identificar." perfeito. E aí eu percebi que eles não tinham, aí eu vi aquelas turmas, assim, preparadas na matemática, na língua portuguesa, eu vi Nossa, eles perfeito. fazendo cálculos, sabe, eu vi eles preparados para aquela prova, mas eles não estavam preparados para se identificar, sabe. Então eu acho que falta, assim, até uma formação, talvez, dos professores, do quanto isso é importante. Sabe, alunos loiros falando: "Ai, não, se eu sou loiro, então vou colocar amarelo", sabe, uma confusão, Aham, assim, e eles perguntavam para mim, mas, assim, não era um momento, assim, eu não tinha esse espaço ali para fazer esse trabalho, porque a gente estava numa aplicação da prova, mas eu senti uma falta, sabe, de um trabalho direcionado a isso, então achei bem interessante esses vídeos, porque eles são muito explicativos, né, então eu acho que é bem interessante trabalhar isso aí, desde os anos iniciais nas escolas, para que esse aluno consiga se identificar, né. perfeito. E Gisele, você falou uma coisa muito importante. Eu estudando, né, tendo a reunião, a orientação, e a pessoa que tem muito subsídio, né, para falar sobre essa questão étnico-racial, ela diz que a gente não pode mesmo intervir, que é o aluno que sim, tem que se autodeclarar, ele que tem que se reconhecer, tá? E assim, gostei muito da sua abordagem, que a gente realmente trabalha matemática, português, mas uma questão da vida deles, eles não sabem. Perfeita, tá? Muito obrigada pela sua colaboração. Celso, fica à vontade, depois a Márcia. Aconteceu comigo também, aplicando essas avaliações externas, do aluno loiro colocar amarelo. Então,
Mas um outro ponto, aproveitando a fala da professora, eu vejo que não é um problema só nosso da escola. Eu vejo que também é da escola. Esse assunto, ele deveria ter campanhas, assim como a gente tem a propaganda de vacinação, assim como a gente tem a propaganda de faça seu título eleitoral, assim como a gente tem esse tipo de campanha governamental, também deveríamos ter mais com relação à identidade. Porque a escola, a gente consegue trabalhar com as crianças isso, mas é um assunto, a gente acabou, quantas vezes nós citamos família, conhecer a origem, conhecer a sua descendência, então nós temos que chegar lá na descendência também. E a forma de chegar na descendência é fazer essas campanhas que hoje em dia não se tem mais, não só sobre esse assunto. Eu lembro de uma campanha que, há uns 20 anos atrás, gentileza gera gentileza, que era para trabalhar um pouquinho a questão da empatia entre as pessoas, do respeito mútuo. Perfeito. De ter isso também, não só nós na escola, porque daí nós na escola trabalhamos com a criança chega lá fora, aí vê o pai, o tio, o primo, o amigo, o vizinho, o próprio funcionário público de outro setor que não está nem aí com isso que a gente está falando, tirando sarro, zoando, utilizando dos conceitos totalmente estereotipados que a gente tanto trabalha na escola, e muitas vezes acabam dizendo na escola que a gente trabalha com mimimi. Entendeu? Como eu já escutei várias vezes. Mas você falando isso, quantas vezes eu ouvi isso? Então, esse assunto ele teria que ser abordado de uma forma mais ampla, porque só a escola vai demorar muitos anos para se atingir o objetivo. Muito bem, perfeito. Márcia? Então, professora, eu estou trabalhando com o cestinho, que é a base, né, da nossa escola. Eu estou gostando muito de trabalhar esse tema com eles, pela questão que eles realmente não sabiam, né? Tudo novidade para eles, né? E eu pedi para eles fazerem esse trabalho de autodeclaração, claro, que eles que têm que se autodeclarar, mas fazer isso com os pais, em casa, até para ter aquela, né, aquela conversa em casa e tal, né? Daí muitos fizeram até isso, né? Eu falei, pergunta em casa qual seria, né? A sua autodeclaração. Daí tem um lá que até que ficou, que a mãe falou uma coisa, o pai falou outra. Para mim é branco, mas eu não sei se eu posso interferir nisso, sabe? Aí, eu acho que é na base mesmo que a gente trabalha toda essa questão de racismo, né, de a gente colocar para eles todas as situações de racismo, né? E eu gosto de trabalhar com eles por causa disso, porque eles estão com todo, né? Eles aceitam algumas coisas, assim, eles aceitam. E uma coisa também que eu estava escutando as discussões de vocês, uma coisa que eu percebi que antigamente, na minha adolescência, na minha infância, eu escutava muita piadinha racista, sabe? E hoje em dia eu não escuto mais. Pelo menos piadas racistas, assim. Então, quer dizer o quê? Que a gente está caminhando a passos lentos, mas a gente está indo, nunca vai acabar sem disso, né? Só que a gente está fazendo, né, a nossa parte na escola, a gente pode fazer a nossa parte. E é isso, né? Eu estou gostando muito de trabalhar com ele, sabe? Ai, que bom. E assim, Márcia, te respondendo, você pode questioná-lo. Ah, você se identifica branco, né? Aliás, você falou que para você ele é branco. Ah, por que que você se identifica assim? Tente fazer questionamentos para que ele reflita, mas realmente interferir a gente não pode, tá bom? Eu também estou aprendendo nesse sentido, tá? Que essa questão de trabalhar autodeclaração racial é novo para nós na escola, né? Mas que bom. E a Márcia Isso. faz uma coisa. E a Márcia trouxe uma coisa legal. Pode falar, Márcia. Até, acho que porque o ano passado, professor, acho que eu não vi, porque tem no nosso RCO, né? Sim. Esse ano, de todas as disciplinas. E eu não lembro de ter visto ano passado isso. Não me lembro se Eu foi. também não lembro. Parece que não. Eu também não lembro. E assim, realmente, eu não. Sim. Oi, Ângela. Não, só colocando, o ano passado já tinha uma aula sobre, o Núcleo de Maringá fez até uma meet com
um profissional lá do núcleo para falar sobre a autodeclaração. Ah, tá. Já se cogitava e se falava bastante sobre o assunto. Ah, perfeito. Então, pessoal, realmente, piadas de cunho racista eu também não escuto, graças a Deus, né? E também, enfim. Cássia, por favor, com a palavra. Oi, é assim, ó. Na escola, eu tenho bastante, lá na escola eu trabalho, tem haitianos e venezuelanos, e cubanos, assim, estrangeiros. E para o estrangeiro, eu acho também mais difícil ainda ele se autodeclarar. Então, assim, eu achei engraçado que na UBMEP, no dia que eu apliquei, a maioria dos venezuelanos se declararam amarelos, né? Eu perguntei, vocês sabem o que é autodeclaração? Não, então o haitiano, é claro, ele já declara, sou a cor negra, o preto, ele já se declara, né? Mas esses outros que são latinos, eles não sabem. Então, assim, eu acho que o meu trabalho vai ser, assim, esclarecer primeiro o que é cada um. Então, assim, quem que é o amarelo, quais são as descendências e tal. Aí depois, para eles começarem a trabalhar, que nem a colega Márcia falou, para a família, até para eles terem esse conhecimento, né? Que muitas vezes até os próprios pais chegaram aqui no país e não sabem, né? Então, acho que o nosso trabalho vai ser nesse sentido, porque eu percebi eles bem perdidinhos quando chegou na cor, né? Daí eles não ficaram. Daí quando eu olhei assim, depois que eu recolhi, nossa, a maioria amarela. Daí esses dias eu falei, quem é pardo, quem é o branco, né? E eles daí começaram, eu sou. Então, daí um me disse assim, nossa, professora, então aqui na nossa sala tem mais pardos. Isso tem mais pardos mesmo, bem assim. Muito bem, Cássia. A Cássia colocando esse tema dentro da realidade dela, que hoje a gente tem uma infinidade de imigrantes, né, vivendo no nosso país, que são aqui dos países latinos, né, que estão vindo para cá, que o Brasil, eles estão vendo no nosso país uma melhor condição de vida, estão buscando o Brasil para isso, e eles também vão ser autodeclarados, né? Perfeita a sua colocação. Então, gente, ó, aqui, pardos mais pretos, né? Só um pouquinho aqui, pessoal. Pardos mais pretos iguais a negros. O que a gente quer falar isso aqui para vocês? Que os nossos negros no nosso país, eles são compostos de pardos e pretos. Estão dentro da população negra. A população negra brasileira, ela é composta de pardos que nós temos ali traços, né, de mistura de ascendência e temos os pretos, que são os negros do nosso país, tá? Que a gente vai aprendendo também, né? A gente vai aprendendo. Então, gente, você sabia, isso aqui todo mundo sabia na minha turma, que no segundo trimestre de 2026 foram disponibilizados para os professores de todos os componentes curriculares slides da aula 2002, Autodeclaração Racial, um direito à identidade. Né? Então, o que é a autodeclaração racial? É um direito fundamental de cada pessoa se reconhecer e ser reconhecida dentro de uma identidade étnico-racial específica. Essa declaração é feita com base nas categorias estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é o nosso instituto que faz a coleta de dados para que a gente tenha políticas públicas. A coleta de dados feitas, né, pelo Instituto, a gente tem que trabalhar com os estudantes, que teve um tempo aí pós-pandemia, que eles não queriam nem deixar, né, aqui em Foz do Iguaçu aconteceu isso. Não queriam nem responder, nem receber o pessoal do IBGE. Esses dados, eles servem para que a gente mapeie o Brasil real e tome atitudes políticas, educacionais, de saúde, sanitárias, para melhorar a vida do cidadão brasileiro como um todo. E a pessoa se reconhecer, ela é um cidadão, ela precisa se reconhecer. Então, quais são, né, os reconhecimentos étnico-raciais, as categorias, né, que a gente pode fazer se identificar? Amarelo, branco, indígena, pardo e preto, né? Então, o amarelo, pessoal, ele vem mais da identidade asiática. O branco, né? O branco que vem da identidade que ajudou a formar o Brasil aqui, que é a identidade europeia. O indígena, os nossos povos originários.
O pardo, que é aquele que é a ascendência, né? A miscigenação entre um branco e um preto, né? E o preto. E o indígena e o pardo, né? Oh, perdão, o indígena, porque a gente não vê muitos traços, é, muitos na sociedade relevantes, com um número maior, de miscigenação entre indígena e preto. A gente observa mais miscigenação, né, de indígenas com pessoas brancas, de brancos com pessoas negras, pretas, que aí vem toda a categoria de miscigenação brasileira, né, que é a maioria hoje, que são os pardos e os pretos e os brancos, tá? Então, identidade e consciência vai além da cor da pele. Porque quando você se identifica como pardo ou como preto, branco, você está envolvendo a sua ancestralidade. Agora, por que como branco isso não interfere tanto? Porque o branco sempre foi valorizado, a sua essência. Gente, é muito comum, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de português, eu sou descendente de alemão. Tudo bem, fechou. Mas a gente precisa também reconhecer a nossa ancestralidade, quem tem indígena, porque tem pessoas que são descendentes de indígenas, tem pessoas que são descendentes dos negros, né, que viveram no nosso país e ajudaram a formá-lo, tá? E nós estamos aí, né? Nós fazemos parte da sociedade brasileira. Nós estamos aí, os nossos alunos estão aí, e a gente precisa ter esse dado real. Então, agora, pessoal, olha só, nós vamos passar para o nosso na prática, tá? Agora que já conhecemos melhor a campanha pela qualificação da autodeclaração racial, nós vamos, em 4 grupos, planejar ações pedagógicas que promovam e qualifiquem a autodeclaração racial no contexto educacional paranaense. Olha só que legal. Aqui também já é uma sementinha, pessoal, para vocês já pensarem: Karina, eu vou aproveitar minha implementação e vou trabalhar os slides da qualificação da autodeclaração racial. Ótimo! Então, aqui em grupos, gente, vocês vão definir um redator e um relator, tá? O redator vai registrar ali o material, o relator vai apresentar. E aí, vocês vão acessar o material de apoio e ler as orientações. E depois, meus queridos, como sempre, tá? Que é praxe, né? E vocês têm muito para contribuir, nós vamos compartilhar aqui o que vocês fizeram. Então, gente, ó, regra básica minha aqui. Quem for o grupo 1 vai para a sala temática 1. Quem for o grupo 2, sala temática 2. Grupo 3, sala temática 3. E o grupo 4 fica na sala principal, tá? Então, estou colando aqui o material para vocês. Ele já está com o link compartilhado com a CED e também como editores. Hoje nós somos em 20, mas hoje nós temos menos menos cursistas. Então, olha só. Aqui nós temos 2, aqui tem colegas que estão em 2 equipamentos, né? Então, 17 menos os meus 15, nós estamos em 13. Então, vou abrir aqui a sala temática, o número ímpar, algum grupo vai ficar com um cursista a mais. Então, vamos lá. São 3 salas temáticas. E a 4ª fica aqui na sala principal, na chamada principal, tá? Vamos lá. Pessoal, então quem vai ficar na sala principal? A Cássia, a Márcia e a Maria de Fátima. Vocês terão 17 minutos para fazer. Gente, abram o material e do ladinho tem ali as abas com os grupos de vocês, tá? Então, deixa só eu colocar aqui o timer. E foi. Eu vou dar uma passadinha nas salas para olhar vocês, observar, tá bom? Então, o convite segue. Daqui 17 minutinhos a gente se vê. Eu vou aproveitar esse momento e fazer a chamada.
Vou parar de compartilhar, porque o grupo da sala principal vai precisar compartilhar. A Sueli precisa aceitar o convite para ir para a sala dela. Oi, meninas. Oi. Estamos Boa lá. noite. Boa noite. Hoje também quase ia faltar, porque aqui é feriado no meu município. Ah, é? Eu fui passear no final de semana, cheguei já tarde em Curitiba, bem na hora do jogo. Disse, Ai, aham. daí eu disse, vou faltar. Disse, mas não, vou fazer, deixar para É. lá. Tem um motivo, mas Vai que precisa, né? Eu dei uma dormida, gente. Ai, desculpa. Eu também dei uma dormida de tarde. Que grupo nós somos? 4. Hã? Aham. Acho que é assim. É o 4, né? É. 4? Aham. 4? Ou é 1? Pra mim que é 1. É 1, né? Porque eu acho que o 4 tá a Zilda. Deixa eu ver. Já colocaram? Achei que o nosso é o da... Deixa eu ver, o grupo 1, será? Não, já tá a Ângela lá, não sei. Cadê a prof? Cadê a prof? Cadê a prof? Ela desapareceu. Eu achei que o nosso ficou de novo o 4. Tá a Sueli lendo lá com o pessoal. O grupo 1. Então, nosso é o 4, eu acho. Então é o 4? Nossa, e a Zilda? Mas tem gente escrevendo lá no... Pois é, e o 1 também? É você, né, Márcia? Você tá aqui. Márcia Aparecida, agora você tá no 1, né? Ué? Professora, que grupo nós somos que a gente tá perdida? São 4. Vocês têm o material, pessoal? Sim, eu abri aqui. Aham. É que tinha outra pessoa no grupo 4 aqui. Ah, tá. Então, Por isso que nós ficamos perdidos. Aham. Então, Maria, nossa. Aham. Uma ação que promova a conscientização sobre a importância da declaração racial. Essa ação para desenvolver divulgação de materiais. Cards de divulgação. Nossa. Estava pedindo para, tipo, alguma coisa, né, sobre eu quero fazer a diferença, quem são as ascendências, né, das pessoas, as descendências, para eles ficarem, né, para declaração racial. Aí... acho que primeiro eles teriam que conversar em casa, né? Né? Mas primeiro eles conversam em casa para os pais até ajudarem, né? Mas é que os pais, que nem eu estava falando assim, os meus lá, coitadinhos, são imigrantes lá, eles ficam perdidos, né? Aham. A história, por isso eu queria já dizer quem são, que nem a professora falou, os amarelos são os asiáticos, os indígenas, os pardos, os negros, né? Então, assim, isso, né? O Brasil povo de amor. Solução. Tem um guia, né, para declaração do portal Gov. Deixa eu ver aqui. Que eu tinha visto. Bom, então a gente tem que promover uma ação, né? Elaborar uma ação que promova a conscientização sobre a importância da autodeclaração racial para os responsáveis dos alunos, né? Então, essa ação pode envolver divulgação de materiais em redes sociais, reuniões e outros tipos de comunicação. Além de guia de qualificação da autodeclaração racial e de slides 2002, você também pode utilizar o card que eu abri aqui, né? Então, os materiais utilizados, objetivos. Então, o que queremos que os estudantes e seus responsáveis compreendam sobre identidades raciais, sua própria identidade e autodeclaração ao fim desta ação. Descrição das ações, dos momentos, né? Como o grupo vai usar os materiais para gerar reflexão sobre o tema e motivar a autodeclaração da matrícula escolar. Tá? Descreva os principais momentos. Então, qual seria o objetivo dessa nossa ação? Que os alunos consigam se autodeclarar, né?
vai promover o autorreconhecimento, né? Uhum. O que mais? Uhum. Podem falar, meninas. Tá ótimo esse objetivo aí. Prover autoconhecimento como indivíduo, entender seus direitos como cidadãos e seu lugar no mundo. Aham. E como a gente vai... Nós precisamos usar o card. Nesse... Eu acho que ali no material. Também pode usar, mas não quer dizer que precisa, né? Tá ali escrito. Também pode usar o card. Deixa eu ver esse material que eu tenho aqui, muito grande, do portal Guia de Declaração. Deixa eu ver de onde que é. Uma das ações pode ser colocar um vídeo, né, para eles. Igual os alunos ali, né? Igual aquele que ela passou ali. Uhum. Eu achei no portal Gov, né? Um guia para declaração, tem daí que ele fala sobre cada uma, né? Não sei se a gente pode utilizar ele. Acho que era bom. Do Gov, né? Sim, deixa eu achar aqui. Deixa eu pôr ali para vocês darem uma olhada no link aqui, né? Você abre ali. Eu salvei, daí, meu Deus, naquele RAF de semana passada, meu computador virou uma coisa, daí desapareceu, agora está no Google, então, esse guia aqui, deixa eu ver de que ano que é. Ele não aparece a data, deixa eu ver. É 26, Ministério da Educação, 2026. O que vocês acharam deste guia? Você postou ali? Deixa eu ver. Conseguiu abrir, Márcia? Vou tentar agora. Uhum. Aí que eu também estava olhando que quando eles dizem assim, mas a pessoa que ela vai se declarar preta para conseguir vaga nos concursos, nas coisas assim, né? Mas aí não, eu estava olhando que tem uma banca, né? Tem. Tem a banca. Você ficarem na dúvida, né? Então, daí tem uma banca, não é assim, eu me declaro. Que eu sempre brinco que meu pai tinha sobrenome Silva, né? Dizia, não é que eu não gosto de ser Silva, eu não gosto de ser Silva e branca, eu queria ser Silva e negra, né? Porque eu sempre brinco, né? Com essa história do... Gente, então o que a gente pode colocar aqui na descrição das ações e momentos? Enviar, o card de divulgação e também esse guia de declaração, achei interessante, do Gov aí que ela colocou. Ele é um guia que traz, assim, bem, todas, né? Que é raça, etnia... Como é que chama? Enviar. O guia. Guia de declaração. Para os pais. Do gov.com. O nome é Guia de Declaração Étnico-Racial para as redes de ensino. O nome inteiro do material, né? Eu achei interessante, Guia para a Declaração Étnico para a rede de ensino, que é bom para a gente... Ele é grande, né? Assim, que tem até para fazer o trabalho, assim, falar com os alunos, né? Eu achei bem bom.
Porque seus pais vão ajudar os filhos né, a Aham. se autodeclarar, eles têm que saber Eles têm também. que ter, Porque, né? como você falou, tem pais que não têm essa noção. Uhum. Aham. Uma leitura? É. Também dá para exibição de vídeo sobre. Deixa eu ver aqui. Vídeo sobre questão racial. O ano passado a gente trabalhou bastante coisa de questão de gênero, né? O ano passado na escola, né, também tinha. Uhum. Aqui no... E dá para fazer uma atividade assim com eles na sala, assim mesmo, no caderno, em alguma folha, alguma coisa assim, né? Colocar as 5, né, raças ali para eles marcarem o X. É uma atividade que dá para fazer, é uma coisa simples, mas, né? A gente não fala raça, como é que a gente fala? Etnias? Não é etnia também, né? Não. Com as... Com os diferentes tipos Não é... de declaração? Com as 5, isso. Fazendo atividade. Meninas, vocês podem falar identidades raciais. Tá. Identidades raciais. No lugar de raça. Professora, é assim, no lugar das 5, eu não falo raças, então, eu falo identidades raciais. Pode falar raça, né? Porque o IBGE utiliza. Aham. Tá. Mas como a gente está trabalhando no processo de aprendizagem, né? É que tem alguns lugares que a gente fala, tem outras pessoas que ouvem, elas ficam bravas da gente, entendeu? Fala que raça de... Viu? Eu estava olhando aquele guia, tem o quilombola também, né? Ele fala das 6, né? Ele fala do quilombola também, né? Aqui, eu tenho eu baixei aquele material do guia da Ministério da Saúde sobre étnico-racial, né? E ele traz também o quilombola. Achei engraçado. Tem amarela, branca, indígena, parda, preta e quilombola. Também. Aqui no nosso núcleo tem escolas quilombolas também. Então, é uma... E a IBGE usa, né? Tu reconhece quilombolas? Interessante. Interessante. Então, vamos fazer este. Quem que vai ler? Eu ou a Márcia. Tá. Aí, Marcinha. Tanto faz, pode ser. Pode ser, senão... Parte de onde possa ver essa... Maria, se lá colocamos o link do guia de declaração? Não, você quer colocar? Eu só coloquei o... Deixa eu ver aqui. Ele está em PDF, é fácil. Se quiser copiar e colar lá, pode copiar. Aham, sim. Perfeito.
portal. Uhum. Gov.br, acho que. Deixa eu achar aqui. Né.com. É. Gov.br. Uhum. Isso. Uhum. Mais alguma coisa? Acho que tá bom. Tá bom, né? Uhum. Sim. Aí eu coloquei aqui na última, realizar também uma atividade com os responsáveis para que eles façam parte dessa autodeclaração, onde possa haver essa promoção familiar de autorreconhecimento. Uhum. Dá até para colocar assim, os membros, né, da família e como cada um se autodeclara, né? É. Dá, né? Uhum. Daí tem uma... membro, né? Da família se autodeclara. Uhum. Autodeclarar é junto? Aí eu acho que é. Acho que é. Então tá bom. Acho que é isso. Uhum. Beleza. Feito o trabalho. Vocês são de que disciplinas, meninas? Eu sou de arte. Eu sou de português. Ah, eu sou ciências. Então, cada um? Cada um, mas vamos falar tudo, hein? Tudo certinho. Né? É. Tu fala, então, Marcia? Lê? Claro. Tá. Então tá ótimo. Então já fizemos o nosso. Então, esse material eu vou deixar... Esse dia estava... Tem uma colega também que ela está fazendo de clima. Daí a gente vai ter as mesmas turmas e a gente divide as turmas para a gente aplicar aí, né? Fica melhor. Cada uma aplica numa turma. Uhum. Pessoal, voltaram novamente. E aí, gente, tudo tranquilo para fazer atividade? Então, agora, pessoal, é assim, é o nosso momento de compartilhar, tá? Eu vou abrir aqui a atividade. Eu, inclusive, vou colocá-la já, vou colar aqui no chat, tá? Para vocês. Vou abrir. E, gente, como são 8 e 2 e nós temos o RAF para fazer, e eu vou deixar, então, eu vou pegar 2 grupos para apresentar, tá bom? Nem todos poderão apresentar hoje, porque senão a gente não consegue terminar dentro do prazo estabelecido, tá? Então, eu vou escolher 2 grupos hoje. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês, vou compartilhar aqui. Aqui é o material, o link do material está aqui no chat e também, gente, já está lá no mural. Toda reunião que tiver, tá? RAF, atividade para colar no caderno de implementação, link eu coloco no mural, identificado. Links da reunião 3, links da reunião 4, tá bom? Então, gente, vou fazer diferente, tá? Eu vou para os números pares. Então, grupo 2, por gentileza, vou pedir para o relator apresentar para nós. Vou pular o 1, tá? Professora, a senhora passa 2. ou... Isso. Certinho? Ok. Então, fica à vontade. A gente tinha que fazer um plano de aula. Pensamos 6º e 7º anos, componente curricular de história. O objeto de conhecimento conteúdo já veio pré-determinado de autodeclaração racial. O objetivo, até baseado no que a gente ouviu hoje no relato dos colegas aí, é orientar os estudantes sobre suas raízes étnicas para além da formalidade, fortalecendo a autoimagem e a formulação de políticas públicas. E a descrição das ações, junto às turmas, seria uma roda de conversa, com uma aula expositiva, mostrando o preto, o pardo e o indígena como sujeito da história brasileira, não apenas como a sua identificação, mas também como sujeito ativo na história. E como uma tarefa, uma entrevista com familiares resgatando a árvore genealógica. E como produto final, a exposição para a comunidade escolar do trabalho desenvolvido, através de mural com trabalho, cartaz, e aí surgiu também a ideia de aqueles que consigam um podcast com o link disponibilizado no Google Classroom, para a turma acessar. Então, o aluno que consegue fazer uma entrevista ali, gravar no celular, deixar disponível o link no Google Classroom para ser compartilhado.
Muito bem, gente, parabéns. Muito legal essa atividade, né? Ó, ideias aí de implementação, essa questão aí da entrevista com a família, resgatar a árvore genealógica, muito legal. Parabéns. E agora nós vamos para o grupo 4, que é o nosso grupo lá da sala principal, tá, meninas? Então eu vou olhar aqui, grupo 4. Quem é o nosso relator Eu, professora, ou relatora? tem que, Então, eu tenho que compartilhar a tela? eu já estou compartilhando já, Ah, já tá? tá bom. Então, aqui, no objetivo é promover o autorreconhecimento como indivíduo, construindo assim sua identidade própria, entender seus direitos como cidadão e seu lugar no mundo, e promover o combate ao racismo. Então, como a descrição das ações, a gente pensou em enviar no grupo do WhatsApp dos responsáveis o card de divulgação. E também no grupo do WhatsApp dos responsáveis, um guia para a declaração étnico-racial que tem no portal gov.br, tá? Para eles fazerem uma leitura, né? Seria para os responsáveis. Aí depois, na sala de aula, exibição desses vídeos que a gente viu aí sobre a autodeclaração, fazendo que, através desses vídeos, os estudantes consigam se reconhecer como negros ou pardos. Esses vídeos que foram passados aqui hoje foi bem interessante para eles. Daí, depois, realizar uma atividade com as identidades raciais para que os alunos consigam identificar onde cada um deles pertence, né? Fazer lá assim, num caderno, numa folha, assim, né? As 5 identidades raciais ali, e ele vai marcar X qual seria a dele, né? E também realizar uma atividade com os responsáveis para que eles façam parte dessa autodeclaração, onde possa haver essa promoção familiar de autorreconhecimento. Então, eles vão em casa eles vão perguntar para os pais, daí os pais já vão dizer também como eles se autodeclaram, né? Daí vai ter essa interação familiar aí também, que é importante para os alunos. Né? E é isso, professora. Muito bem, parabéns, atividades excelentes. Também aqui, gente, ideias de implementação. E olha, achei muito bom, gente, tanto na atividade do grupo 2 e a de vocês, que vocês envolvem as famílias. E essa questão de você mandar ali o subsídio, né, os cards, o material, né, o guia ali para os pais, isso é muito bom, porque eles não tiveram essa educação, né? Então, isso é muito bom. Parabéns, viu, pessoal? E, gente, olha só, o que vocês acharam dos vídeos que fazem parte do nosso material? O que vocês acharam deles? Pode falar, Celso. Achei interessante, mas a gente não consegue abrir. Ele aparece como vídeo privado. A tutora ali, ela tá sabendo, ela vai mudar, tá? Essa configuração justamente para vocês poderem ter acesso. Gente, eu amei, porque são adolescentes que os nossos. Porque uma coisa é eu chegar lá e falar. Agora, imagina o nosso estudante olhar e ver um estudante falando aquilo, porque esses meninos do vídeo são estudantes. E falar, eu sou preta, eu sou parda. Gente, eu achei assim, de uma assertividade, de uma sensibilidade da CED, colocar esses meninos para falar, porque, gente, ali no. Olha. Eu quero, assim, ó, eu gostaria até de desafiar vocês, da gente fazer uma autodeclaração, uma conversa primeiro com eles, um levantamento ali antes dos vídeos e depois pôr os vídeos. É isso que eu vou fazer com os meus estudantes. Eu vou primeiro fazer um levantamento com eles, aí depois eu vou pôr os vídeos e vou ver como que foi a questão deles ouvirem de mim e depois do colega, de alguém, de um estudante da rede igual a eles. Pessoal, enquanto a Márcia fala, eu vou colocar aqui o link do Rafa para vocês irem fazendo, tá bom? Pode falar, Márcia. Não, só sobre o vídeo que você estava falando, professora, eu achei no YouTube, porque o Estado de São Paulo também está fazendo, né? Então, daí eu achei alguns videozinhos semelhantes ao que você passou, sabe? Ai, que e achei bacana. interessante também, sabe? Eu já passei para eles. Eu achei interessante também eles verem os próprios alunos falando isso, tá?
Perfeito. E assim, Márcia, se você puder colocar no nosso grupo de WhatsApp, que daí você vai compartilhando com os colegas, tá bom? Esse vídeo que você achou, tá? E Vejo sim, agora seu professora. nome é quem? Ana Alice. Pessoal, vão fazendo o RAF, a Ana Alice pode ir falando, fica à vontade. Tá, prof. A minha pergunta é assim: na minha escola ninguém falou nada desta aula. Eu vi já no nosso RCO, em todas as turmas, tem, né, essa aula. Eu não sei Sim. se a gente tem que trabalhar por conta ou a escola ia fazer um momento disso. Como que tem a orientação? Olha, Analice, na minha escola também ninguém falou nada, né? O que eu vejo é que eu sou professora de história e eu vejo a importância muito grande disso aí. Gente, minha câmera desligou sozinha. Eu vejo a importância muito grande, tá? Seria bom, né? Vou passar para as tutoras, de repente, as escolas, os núcleos fazerem uma conversa, porque vocês estão fazendo clima, né? Tem vários professores que estão Pois fazendo é. outros temas de formador. Então, prof, como você falou, né? Você é da área de história, eu já sou da área de matemática, então, daí, às vezes, não se encaixaria eu, né, entrar, a não ser que fosse uma questão que toda a escola fosse fazer, né? Analice, você trabalha a porcentagem, então, isso é matemática. Você pode trabalhar assim. É sim, mas eu digo assim, específico ali, né, a questão da autodeclaração. Até na nossa atividade foi sugerida, a professora também estava junto, sugerimos gráficos, né, de trabalhar com eles análise de Uhum, gráficos, né? Mas, uhum. Mas, mas era só isso. professora, eu não sei se eu. Mas eu perguntei, quando eu entrei nesse conteúdo ali que chegou, né? Lá no RCO, eu perguntei para eles, professora, a gente já respondeu com o professor. Aí agora você me levantou uma dúvida: será que todos os professores têm que trabalhar? Ou Todos. To- todos? Todos os Ah, professores. Gente, tá. o que que eu penso, tá? O que que eu penso? Eu penso assim, a SED colocou também, é claro que vai ter colega que não vai trabalhando, Alice, o ideal seria isso que você falou, né? A escola parar um momento, de repente, talvez, não sei se no planejamento agora de julho terá, e orientar, né? Olha, pessoal, nós temos uma aula assim, até vou sugerir para a tutora, para minha tutora que faz o material para a tutora de Curitiba. Agora, o que eu penso é o seguinte: eles também colocaram, e aqui o professor vai trabalhando. Eu acho que também é uma forma do professor ir aprendendo e tendo contato, porque é algo novo, sabe? Eles colocaram no RCO enfim, justamente, Nereide, vai acontecer de algum colega trabalhar, outro não, entende? Como a Analice ali está colocando, mas eu acho que falta mesmo essa questão aí de dar uma orientada geral para o pessoal, para os professores, né? E para poder trazer mesmo consciência em relação a isso, a esse tema que é muito importante. Professor, Pode falar, complementando mais um Annalise. pouquinho, na verdade, eu achei bem interessante, porque quando falou ali da violência da mulher, teve, né, uma aula ali no primeiro trimestre, né? Foi toda. Isso teve. Então, na escola, por isso que eu fiquei assim, porque na escola, em uma, que eu trabalho em duas, em uma ninguém falou nada, e na outra a gente teve um momento, todo mundo, vamos supor agora, não vou lembrar se foi a quarta aula de terça-feira, todo mundo ia trabalhar na turma, para daí, tipo, não se repetir, né? Porque daí eu entro, trabalho, entra a prof de Perfeito. português, trabalha, entra, né? Então, foi combinado assim, eu acho que para que senão vira uma repetição e eles não dão a devida importância também, né? Não, perfeito, Annalise. Eu vou conversar com o Professora, pessoal do Uniform. Pode falar, Sueli. não, é que eu trabalho na mesma escola que a Ângela, e ela escreveu ali, ó, na nossa escola nós combinamos, na segunda aula, todos os professores trabalharam essa aula ao mesmo tempo, entendeu? Então, independente Aham, de qualquer disciplina, todos trabalharam na segunda aula. perfeito. Tá vendo? É orientação, né, gente? Que nem como vocês dão ali o tom para a sala de aula de vocês, a direção da escola, ela dá o tom também para a escola, né? A direção. Então, parabéns para os diretores aí que viram esse momento, até realmente todo mundo trabalha ao mesmo tempo, perfeito. É assim que tem que funcionar. Eu vou levar os exemplos dessas escolas também que
fizeram de uma forma bem adequada, que só, gente, a gente só tem a ganhar com um trabalho organizado assim. Gente, tá tudo bem com o Raf? Com o nosso temido Raf? Ô, Karina, é que eu respondi, mas ele continua azul mais escuro. Eu não posso fazer de novo, né? Porque se eu for Não, tentar entrar de novo, não vai deixar eu fazer, né? é só uma vez. É porque ele Tá fica bom, aberto, entendi. tá? Tá, obrigada. Ele fica aberto Professor, até mas dia você já 14. colocou já o RAF já? De hoje? Já, meu bem, já. Vou botar em cima do comentário da Ângela. Nossa, eu acho que. Deixa eu ver. Eu acho que eu saí um pouquinho sem querer também da. Espera aí que eu coloco de novo. Aqui. Copiar. Eu achei. Ah, já achei. Ó, já achou? Ah, Aham, então tá bom, que daí se achei. não fica muito link, depois vocês se perdem, que eu ainda tenho que colocar mais link aqui. Mas. Não, não, achou. Então, meus queridos, ó, vou colocar então o terceiro link que é do Forms, tá? A voz de vocês transforma, gente. É um minutinho esse aqui, é importante, tá, gente? Vocês avaliarem aí a nossa formação para que ela fique cada vez mais aí conectada com vocês, conectada com a sala de aula, com a pedagogia, com a direção de vocês. Aqui é o nosso Saiba Mais, eu estou abastecendo nossas bibliotecas, tá? Nossa biblioteca lá no Classroom tem bastante material que vocês poderão utilizar, tá? Para poder fazer a implementação de vocês. Para poder fazer a implementação de vocês, eu vejo que vocês se interessaram bastante aí por essa temática, pela autodeclaração racial, também para trabalhar com os estudantes. E agora, gente, eu quero abrir o nosso caderno de implementação e mostrar para vocês onde vocês vão colar o, o, o link da atividade, tá? Deixa eu fechar aqui. Minha internet também, meu Deus, como pode, né? Chuva, eu acho chuva tão boa, gente, mas a internet, agora meu computador bugou. Vou dar uma saidinha e volto, tá? Senão eu não vou compartilhar, não vou conseguir compartilhar o caderno com vocês. Eu preciso fazer isso, tá? Mostrar onde que vocês colam ali para deixar tudo organizadinho. Já volto, tá, gente? A minha internet caiu de volta. Fui entrar no link e caiu de novo. Mas vai ficar no mural? Consegui compartilhar. Então, ó, meus queridos, agora, já que a gente tem uns minutinhos, ó, aqui é o nosso Classroom, nosso Google Sala de Aula. Obrigada, Cleonice. Aqui são os links da reunião, tá? Caso alguém queira fazer depois. Ai, Karina, eu quero fazer depois, tal. Estão aqui, tá? Aí, nós vamos lá em atividades agora. Pessoas. E aí, gente, vocês me perdoem que o povo ali está assistindo o jogo da Copa lá atrás. Acho que é o Paraguai, gente, está jogando. E a gente torce para o Paraguai aqui, né? Que não são nossos irmãos, São vizinhos. nossos vizinhos. Tem que Uma ser coisa boa, solidário aos vizinhos. Prof, é você deixou verdade. tudo ali, né? Os links, né? Porque eu fui tentar entrar no link e eu acabei caindo de novo. Tem problema. A internet não tá legal, ó. Eu tô Não. recebendo mensagem aqui também que a minha internet está oscilando. Então, gente, ó, vou pegar aqui Então, o caderno da Analice, tá? Mostrar para vocês. Obrigada, Ângela. Deixa eu só ver aqui. Tá, parar compartilhamento e apresentar outra coisa. Então, aqui, gente, ó, eu peguei o caderno da Analice. E aí, pessoal, ótimo, parabéns, Analice. Gente, o trimestre passado, infelizmente, eu peguei alguns cadernos para corrigir já bem depois e o pessoal não tinha preenchido aqui, ó, essa parte de identificação, tá? Só lembrando vocês que às vezes na correria a gente esquece. E aí, meus queridos, ó, aqui do ladinho, ó, onde eu estou passando o mouse, é como se fossem as folhas de caderno. Aí vocês vão lá no registro na prática, ó. A Analice também já colou o link da reunião 4, tá? Aí depois nós teremos o link da reunião 5, 6, 7 e 8, tá? Então, é isso, gente.
Aqui eu registro na prática. Quem tem dificuldade, só me falar. Eu vou agora abrir de novo o nosso mural. Deixa eu olhar se todo mundo está com o anexo. Ó, Ângelo, o seu apareceu, né? Que bom. Ó, todo mundo com seu caderno aqui, seu caderno. Todo mundo aqui, isso é perfeito, isso é muito bom, que a gente está com as coisas todas organizadas. E aí, pessoal, quem está tudo bem, né? Preencheu o RAF, está tudo certinho. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Fiquem com Deus. Quero agradecer a presença e a participação de vocês aqui na reunião, tá bom? Boa Fala, noite, Rosana. pessoal, que eu ainda tenho mais 2 aulinhas por hoje. Ah, Tchau, boa gente. aula, Nereide. Boa aula. Obrigada. Bom trabalho. Boa noite. Tchau, boa semana. Boa noite. Tchau, tchau, galera. Tchau, Rose, tchau. Oi, eu não tô, Rosana, pode eu não tô falar. conseguindo encontrar o lugar para postar. Semana passada eu postei, não é no caderno de implementação. É no caderno de implementação? Implementação. Você Daí é a ver Rosana, né? instruções. Não, você vai na prática. Vai lá, tem lá apresentação, orientações, vai lá naquela aba registro da prática, do lado do caderno. Quer ver? Eu vou abrir aqui seu caderno. Ó, aqui, Rosana, ó, aqui do ladinho, ó, registro da prática, ó. Certinho tá o link da reunião 3 ali, ó. Ó, aqui do ladinho, você clica nessa aba, registro na prática, tá? Professora, Eunice. desculpa. Tá ok, eu vou Oi, encontrar depois. Tá, aqui do ladinho, ó. Tá aqui compartilhado aqui para você olhar, ó. Fala, Cleonice. Márcia, já te dou a palavra. Tá bom. Ô, Karina, eu só estava querendo saber no caderno de implementação, lá a apresentação, tá o meu nome e o tema é o tema do trabalho que eu vou desenvolver o nosso tema aqui do nosso formadores. É o nosso tema, tá? É o tema do formadores. Ah, o tema é... Tá. Tá Obrigada. bom? Obrigada a você. Boa semana. Não, Obrigada. esse tema, você falou o tema do formadores, como assim? É o clima escolar. Ah, é? Eu achei que eu tivesse que colocar o Isso. nome do que eu for criar para trabalhar. Não, é clima escolar e educar em direitos humanos. Fala, Márcia. Eu saí e voltei. Professora, você postou aquela avaliação? O Forms ou o RAF? O Forms. Postei, peraí que eu... Ah, eu acho que eu perdi. Eu acho que eu perdi esse momento. Márcia, tem lá a avaliação é o Forms, né? Isso. De qualquer maneira, eu vou postar de novo, tá? Mas de qualquer maneira, tem lá no nosso mural, tá bom? Ah, tá. Uhum. Ó, mas eu tô postando aqui novamente, tá? Tá bom. Colar, aqui é o Forms, tá? Que é a avaliação da reunião. Aham. Isso que eu passo batido. Tá certo. Obrigada. Pessoal, então boa semana para vocês, tá, meninas? Vou encerrar aqui a nossa chamada, tá bom? Um abraço, nos falamos. Tchauzinho.